quinto bloco, programa Nós por Nós Mesmos, com Eugênio Koprovski. Eu entrei cedo, Meu irmão já fazia parte do partidão, né? Então eu entrei cedo. Quando endureceu mesmo o regime em 68, você já estava casado? Já estava casado. Eu ainda militei mais uns 2 anos, mas como já tinha um filhinho, né, pequeno, eu acabei não me... A Adriana nasceu, a Adriana tem 46, né, a Adriana tem 46. Ela nasceu 3 anos depois, então 67, 70. 71 ela nasceu. 71 ela nasceu. Você já tinha uma família. Eu tive uma atuação aqui em São Paulo, na região urbana, vários encontros com vários setores, né? E também essa minha viagem pro norte de Minas, sul da Bahia, lá na região da Zona da Mata, né? Onde foi feito um foco guerrilheiro lá. Que você participou. Que inclusive ali o Lamarck andou por ali também, né? Mas aí nós tivemos muito romantismo também, né? Foi muito romântico, era a chamada esquerda festiva, né? Quer dizer, tinha a esquerda festiva, mas tinha a esquerda que não era festiva, ela era contra o status ditatorial dos milicos, né? E tinha o pessoal mais radical e o pessoal menos radical. Então, mas via de regra, a juventude toda era partidária de ser contra o regime militar, né? Não sei, inicialmente as elites, né, apoiaram muito o regime militar, né? Como sempre, né? A elite acaba indo a reboque daquilo que interessa a eles, né? O oportunismo que chama, né? E o povão não. O povão ou ele é iludido, como o caso agora, ou então ele acaba não tendo nenhuma condição, aliás, nenhuma, porque nem voto existia, né? Ele podia votar. E o que restava? Restava era a revolução, ou armada ou a revolução de ideias, né? Então tinha toda eu encontro com pessoas hoje que militaram nessa época. Por exemplo, o Novaes, embora o Novaes seja mais moço que eu, e a Miriam, eles estavam aí na época da ditadura, no comecinho, quando eles começaram a trabalhar no jornalismo. E eram também militantes? Eram militantes também. Santarém? A juventude de Santarém, a juventude toda era militante, mais ou menos, digamos, enfronhada nos movimentos, né? Nos movimentos de organização da esquerda, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você às vezes menciona que as atividades com a comunidade aqui da região, mesmo depois de você não estar tão organizado com os partidos de esquerda, como que foi isso? Olha, a esquerda foi... A minha opinião é a seguinte, que o que se fala que é comunismo hoje não tem nada a ver com nada, né? Isso é uma balela muito grande, né? O governo de esquerda, isso é um governo nem populista, não é, né? Isso é um governo de bosta, na verdade, né? Agora, não há governo, há um desgoverno, na verdade, né? Não tem a figura do governante, como nós tivemos, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, um cara respeitado no exterior, um intelectual, um homem bem falante, um homem culto e tal. E isso nós não temos, nós perdemos, né? E depois as ações são bastante populistas, né? E cativam o pessoal principalmente o pessoal das bolsas, né? Um cara vai procurar emprego para quê se ele ganha bolsa? Então é uma situação meio complicada essa. Mas o movimento de revolucionário no meio da periferia, no meio, tirando a intelectualidade, né? Morreu praticamente, não existe mais isso, né? O Vidal conta
que você levava ele para fazer algumas coisas assim, por exemplo, aqui? Isso era um movimento. Eu sempre fui envolvido em ações sociais comunitárias, né? E o esporte era uma forma de você fazer isso ficar bastante presente, né? A população gosta muito, né? E então eu trazia o Vidal aqui, trazia o Aurélio Miguel, quando o Miguel já era medalhista de ouro. Nós fazíamos corrida de rua, a minha filha Tatiana e a Adriana até participou várias vezes. Nós fazíamos exibições de luta, de levantamento de peso com o Vidal. Trouxemos aí um outro que foi campeão mundial de... Na pracinha? Na pracinha, montava lá era um caminhão, né, que virava um palco, um caminhão, um reboque, né, virava um palco e fazia, aquilo lotava de gente, né, e claro, e aí antes, né, no tempo que o pai do Jonas aqui ainda era vivo, era um movimento político também, né, mas bem sutil, onde a gente fazia, então, pegava assim, os quadros mais atuantes para poder compor os quadros mais revolucionários, né? Mas depois virou simplesmente uma obra de cunho social, comunitário, né? A gente tinha aqui hoje não tem mais, é pena que não tenha mais, mas ainda tem alguns resquícios disso, onde é o batalhão da Polícia Militar hoje, era a sede da Associação Comercial e dos moradores do bairro, né? E ali a gente fazia uma catação de tipo bolsa de emprego, começamos a fazer atendimento dentário, médico, para as pessoas carentes, acompanhamento para gestantes, né? Distribuição de alimentos, distribuição de presentes para as crianças, um monte de coisa, ações assim, e isso infelizmente morreu, né? As pessoas foram ficando velhas ou foram morrendo e acabou. Tem um projeto Pinderê aqui nessa rua que ainda é remanescente desse tempo. O projeto Pinderê está numa casa de um amigo nosso, que não cobra aluguel e é, de certa forma, mantido por alguns grupos políticos, né? E aí ele está lá, tem vários cursos, tem curso de inglês, tem curso de bordado, tem reabilitação, tem psicólogos para atender o pessoal. A Adriana trabalhou gratuitamente um tempo lá. São ações assim, o que sobrou, desse tempo sobrou isso. Beleza. Fechou os 60, 70 deve ter sido um período meio morto politicamente pelas... sim, 70 foi. Mas também foi nessa década que você começou com o trabalho com o Zé Manuel, com o Santarém. Foi nessa época em que também houve uma conscientização minha e também do pessoal, que nós tínhamos condições de tornar nossas academias lucrativas, né? Foi quando eu comecei tirar o karatê, tirar o judô, tirar o balé, tirar as outras atividades que nós tínhamos e colocar essas atividades em outros locais. Então, por exemplo, o karatê e o judô foi para o Joy Bruder, nós tínhamos boxe, né? Boxe do pessoal que tinha ainda, mandamos para a Academia Guarani e ficamos só com força, treinamento de halterofilismo, modelagem física, levantamento de peso e tal. Por quê? Porque nos anos 70, né, final dos anos 60, início dos anos 70, já começou a haver uma procura por parte da população, né, com os objetivos que tem hoje, né, estética, saúde, né? Já começou a haver um movimento. Havia uma reação muito grande, contrária dos professores de educação física, principalmente, e também dos médicos, né? Mas menos. Tanto é que caras como o Zé Manuel, o Zé Santarém, o Zé Maria Santarém, que iam fazer educação física porque gostavam, acabaram fazendo medicina. Porque no meio da educação física, o halterofilismo era pior coisa que um ser humano podia fazer na vida, né? Eu sabia que ele tinha feito medicina. Ele ia fazer educação física. Ele optou por medicina porque a medicina era mais aberta na época. Você conheceu ele antes ou depois de entrar na faculdade? Eu conheci ele em 1975.
Ele me conheceu antes, porque eu competi em 75, ele me conheceu em 75 no Clube Holmes, na Vida Paulista. Competiu em? Competi em fisiculturismo. Foi a primeira participação minha, eu já tinha um pouco mais de 30, acho 30, 32. 32, acho. E aí eu conheci o Zé, que é um pouco mais novo, alguns anos mais novo que eu. Ele foi assistir lá. E em 76 eu comecei a participar junto com o Hermelino Pascoal Angotti, o comendador Hermelino Pascoal Angotti. Ele não era comendador, mas ele tinha um jeitão aqueles italiano, careca, sabe, tipo Matarazzo, né? Então a gente chamava de comendador. O Angotti, ele foi um dos fundadores da Federação Paulista de Culturismo, né? FPC. E eu vi que ele precisava de ajuda e tal, eu estava sempre pronto para colaborar com tudo, né? E aí eu ofereci minha ajuda e comecei a participar das reuniões. E o Santarém também, nessa época. Então, nessa época, nós tínhamos a Azinha, Santarém, o doutor Hermelindo. Azinha quem é? Cara que eu não sei se ele ainda está vivo. Era um amigo do Santarém que treinava, foi sócio nosso no Instituto Paulista de Musculação, Afonso Bovero. E era um cara que treinava há muitos anos, né? Foi competidor, fazia supino pesadão, competia em modelagem, misturava as coisas como todo mundo fazia. Depois acho que ele foi para os Estados Unidos, morou uns anos lá, o filho dele parece que mora lá ainda, e veio depois para São Paulo e depois acho que ele foi para Portugal, onde a filha mora, o Azinha. O Azinha foi presidente da Federação Paulista por um ano, depois de mim. Né? Você foi presidente que ano? Eu fui, primeira vez eu fui mandato tampão de um ano em 77. Tá. Foi quando a gente institucionalizou a luta de braço, os exercícios básicos, levantamentos básicos, e começou a movimentar o fisiculturismo mais, né? Em 76, o Alberto Pereira Júnior foi presidente. Aliás, eleito por nós lá, né? O Santarém já estava participando nessa época, e ele era muito entusiasmado e tal, mas passou um ano, ele viu que não era exatamente aquilo e saiu. Aí em 76 a federação ia ser extinta. O santarense, que era secretário da entidade, eu era vice-presidente, ele falou para mim, olha, nós temos duas opções. O Adalberto está saindo, não aguenta mais, o mandato era 2 anos, não aguenta mais, e nós vamos ter que fazer uma ata, ele e eu só, vamos ter que fazer uma ata de encerramento da atividade, né? Porque ninguém quer saber mais, então. E eu falei, e a outra opção é você como vice assumir. Falei, então vamos fazer a segunda opção, 1 ano só, hein? Porque eu era atleta, né? Eu ainda queria participar. Aí assumi em 77. Aí em 77 nós introduzimos, eu encontrei um parceiro bom, que é o Lércio Martinez, de Campinas, um médico, que estava tentando regulamentar a documentação da Confederação Brasileira de Culturismo. E ele também era entusiasmado com o braço de ferro, a luta do braço de ferro, né? E com o levantamento de peso. Tanto é que depois ele foi presidente da Confederação Brasileira de Levantamento Olímpico. Então a gente fez uma dobradinha, eu em São Paulo, e ele também em São Paulo, mas tentando regulamentar a CBC, e eu dando grande movimentação na Federação Paulista, instituindo a luta de braço, o levantamento básico e aumentando o número de competições de fisiculturismo, né? Aí em 77, aí em 78 eu falei, agora chega, né? Aí ele falou, não, fica aí, você vai ficar aí porque você é melhor como dirigente do que como atleta. Eu falei, que inferno. Aí eu estava gostando da coisa também, né? O pessoal gostava muito, então, os campeonatos estavam começando a ter bastante gente, assistente, né? E foi crescendo, e nos anos 80 a gente já chegou a fazer campeonatos de básico, de powerlifting, de levantamento básico, no Sírio, com cobrança de ingresso para o público. Nos anos 80, pela IPF. Por retomar um pouco essa história do básico, a Ana Maria me mandou uma ata de 64 ainda, não sei de que organização era, que já falava de exercícios básicos.
como forma de competição. Exercícios básicos é bem antigo, é dos anos 50, esse nome, exercícios básicos. E viravam competições. Viravam competições, e nos quais tinha o press, né, militar, desenvolvimento, né, e a rosca, além dos 3 atuais, né. E vocês filiaram a... Antes da Federação Paulista de Halterofilismo, havia uma outra associação que administrava os esportes de força, vamos dizer assim, que existiam. Levantamento de peso a um braço, levantamento olímpico, exercícios básicos, e o fisiculturismo, a modelagem física. Mas era um tipo de liga, similar à Liga Força Saúde. Eu não me lembro bem o nome, mas eu posso verificar isso aí. Ela é um pouco anterior à minha chegada aí na coisa. Aí, ainda na década de 50, se fundou então a Federação Paulista de Halterofilismo. E essa passou a ser eclética. Exercícios básicos, competições de exercícios básicos, competições de levantamento olímpico e competições de fisiculturismo. Estavam na... A filiação à Confederação Internacional de Luta de Braço e a IPF? E a IPF foi tudo em 77, 78. Foi nessa época que a gente fez isso. E também nessa época a gente se vinculou ao Ministério dos Esportes e ao Comitê Olímpico, se inscreveu e se vinculou ao Comitê Olímpico. Por essa razão que hoje o Comitê Olímpico reconhece a IPF, a IFBB e aquela Federação Mundial de Luta de Braço só. No Comitê Olímpico. Porque eu tenho que entender o Comitê Olímpico nada mais é do que uma organização esportiva como uma federação. Entendi. Não é um órgão governamental. Se bem que tem todo aquele poder por ser olímpico e tal, aquele negócio todo. Mas é uma entidade de administração esportiva como qualquer outra, né? Então não é um órgão... O Comitê Olímpico Brasileiro reconhece... Mas o Ministério reconhece todas as outras manifestações de um mesmo esporte. Por exemplo, ele reconhece as 7 modalidades, 8 de karatê, reconhece tudo, desde que o cara se regulamente lá, a entidade se regulamente. Então reconhece a ANABA, a IFB, etc. É o Comitê Olímpico que só reconhece uma entidade de administração por esporte. E por isso que é difícil, impossível, né, pelo menos dentro do contexto atual, que outras entidades, outras siglas entrem lá, fora essas que já foram registradas inicialmente. Isso é bem Brasil. É bem Brasil. Bem Brasil. Na realidade, o Comitê Olímpico Internacional também reconhece só uma entidade. Isso não é coisa. Não conhece nenhuma das não olímpicas. Hã? O Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, no powerlifting, na luta de braço, eles não reconhecem ninguém. Não. As modalidades olímpicas, não sei se tem mais. Eles mudam. Não reconhece ninguém. Eles falam, não, eles estão pleiteando, não adianta nada. Nós não reconhecemos. Não, eu não acredito que certas modalidades, né, passem a ser olímpicas. Por exemplo, uma delas é o fisiculturismo. Nunca vai acontecer isso. Powerlifting também não, né? Nem quer. Algumas lutas estão fadadas a cair. Por que não? Por causa que não fornece, por exemplo, o judô, eles tiveram que mudar um monte de regras para fornecer um pouco mais de espetáculo. Porque o judô estava sendo disputado mais na pegada do que propriamente no... Gente, os caras disputam a pegada, fica feio. Então não tem espetáculo, né? O futebol, acho que não está pouco se lixando para ser olímpico, né? Porque a FIFA é mais poderosa que o Comitê Olímpico, né? Surf nunca vai ser. Tem esportes que são extremamente populares e movimentam milhões, fortunas de dólares, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o rugby, né? E o futebol americano, né? Que não estão nem aí em ser olímpico, né?
Não faz questão nenhuma de ser olímpico. Eu acho que nem o surf, né? E nem tem como também ser olímpico, né? Então eu acho que o que os dirigentes hoje têm que fazer é tentar trabalhar sem esse negócio de o status olímpico vai melhorar. Vai nada. Quantos esportes nós temos no Brasil que são olímpicos, né? E que muitos professores de educação física não sabem nem o nome. Né? Badminton, por exemplo. Tem muita gente que desconhece. É olímpico. Quem aqui é que conhece algum esgrimista? Não, você? Eu fui. Você foi? Não, eu conheci um amigo meu, um espanhol, que foi esgrimista, mas ele foi assim, 3 meses. Né? Achou que era bonito, foi lá e depois desistiu porque era chato. Mas enfim, eu acho bacana a esgrima, mas é um esporte popular? Não é. Né? Badminton. Aqui tem um esporte chamado punhobol, que recebeu uma verba grande do Ministério dos Esportes uns anos atrás para participar com a equipe num campeonato mundial. E quando se fala em punhobol, todo mundo fala, o que é isso? Que é? Né? Eu sei o que é, você também, né? Mas pouca gente sabe. Então, por exemplo, nós temos seguramente mais de 100 modalidades esportivas sendo praticadas regularmente, com federações, com regras próprias, etc. E temos quantas modalidades olímpicas? Eram 34, 35, por aí. E algumas estão saindo, né? E quase nenhuma está entrando. Né? Então eu acho que é bobagem isso aí. O que deveria ser feito, que aliás esse é um projeto seu, que deveria ter total apoio, é fazer com que o esporte, o nosso esporte, o esporte do ferro, o esporte de força, se tornasse popular, fosse mais para a televisão, agora, por exemplo, YouTube e tal, porque é aí que reside a popularidade da coisa, né? Por exemplo, por que o rugby e o futebol americano nos Estados Unidos movimentam aquela... Lá é uma doença isso, né? E não é olímpico. Então não vejo por que esse negócio, esporte olímpico, pô, bobagem, né? Aí o cara mete aí um Arnold Show, Classic Show e acha que isso vai dar força para os outros. Não vai nada. Não vai nada. Isso é um bocão de negócios. Nem para divulgar o esporte serve. Que repercussão que tem o strongman, por exemplo? O que repercussão tem os powerlifters? O mesmo os fisiculturistas, que é o de onde nasceu o Arnold Classic? Nenhuma. Ao contrário, é um bocão de negócio. Mandaram um anúncio para mim colocar na revista, eu não vou pôr, porque não me dão nada, né? Eu faço com a revista com uma enorme dificuldade, não me dão nada, eles só recebem, né? Onde está lá, Arnold Classic Show, tal, Rio de Janeiro, não sei o que, é uma grande oportunidade para você desenvolver seus negócios, tal, assim. Quer dizer, é um apelo puramente comercial, não tem nada daquilo que a Marília e eu, parece que vocês têm também, aquele amor pelo esporte, aquele carinho, aquele olha para uma barra com paixão, né? Vocês não têm isso, né? O negócio deles é business. É uma feira, né? Feira. O negócio dele é negócio. Então, o que nós temos que fazer é nos empenharmos para tornar isso popular, para a gente poder ter condições de praticar melhor e que mais gente possa praticar, porque é um esporte extremamente saudável, né? O esporte é saudável, mas o esporte de força é o mais saudável de todos. Porque tudo que de bom acontece, né? Tanto é que é na tenda dos milagres. Então, acontece tudo que é de bom. O que os outros esportes não fazem, o treinamento de força faz. Tudo, não vou nem citar, porque é tanta coisa, a gente sabe, né? Que promove tanta coisa boa no organismo e na cabeça dos caras também, né? Se bem que tem muito idiota também, mas não, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Bom, então tá. Anos 70. Daí já começam a separar os esportes, cada um com a sua federaçãozinha, já se filiando, já começa a se organizar separado aí, e você foca no fisiculturismo, é isso? Sim, por ser mais comercial, né? E deixou de ser atleta? Sim, deixei de ser atleta. Você se ressente disso? Eu gostaria de ter continuado minha carreira de atleta, porque eu estava começando a gostar, né? Mas aí eu senti um clamor maior pelo fato das pessoas também
terem me estimulado muito em continuar como presidente da entidade que estava morrendo, né? E um deles foi o Elias, né? Que fez muito empenho, Elias Oliveira Neves, lá de Santos, que fez muito empenho para me mentorar. Então a minha carreira de atleta ficou em segundo lugar, segundo plano. Continuei treinando e tal, mas sem mais aquele empenho de antes, né? Até 76, 77, depois 77 acabou, né? Aí em 84 eu voltei a fazer judô, pensei em participar das competições, não acabou não acontecendo. Também pensei em voltar para a categoria Master de levantamento olímpico, mas também acabei desistindo e a carreira de atleta ficou encerrada. Seus filhos nasceram, então, nesse período também? Nesse período. Nesse período que você começou a ser dirigente, foram demandas? Nesse período. Os três? Os três. O Rodrigo está com 42, a Adriana com 45, 44, Adriana. E a Tatiana tem 36, se não me engano, 34. Não sei, ela está morando nos Estados Unidos. Você esquece a idade? Não, eu não. Até um tempo atrás eu esqueci a minha própria idade. Esse tipo de número eu não consigo, sabe, registrar bem. Mas eles nasceram mais ou menos nesse Mais ou menos, ponto, A Tatiana veio bem depois, mas anos depois, né? Não muito depois, mas uns 6, 7 anos depois, né? Do Rodrigo. Mas eles nasceram nesse tempo e eles vivenciaram essa época de mudanças bastante grandes no esporte de força, né? Todos eles treinaram isso, né? A Tatiana e a Adriana fizeram muitos anos de balé, né? Por exemplo, a Adriana foi... Com a mãe? Com a mãe. A Beth foi bailarina mesmo, dançou com Maria Leneva, na trupe dela e tal. Balé clássico, né? Mas o Rodrigo, por exemplo, foi basista, foi vice-campeão júnior de powerlifting, né? A Adriana foi uma das pioneiras de bodybuilding para mulheres, né? E a Tatiana também, até hoje, a Tatiana treina, puxa pesado, né? Lá nos Estados Unidos. E então todos, assim, minha mãe não escapou. Minha mãe foi interessante, eu sempre falo, sempre há tempo para começar. Minha mãe tinha 82 anos, caía muito, estava fraca nas pernas, e aí um médico falou assim, olha, vocês vão ter que já ir pensando em comprar uma cadeira de roda para ela, porque ela não... Eu falei, não compra cadeira de roda não. Ele olhou para mim e falou, ela vai para academia. Que esse louco aqui, né? Aí eu conversei com ela lia muito. Então eu uma vez estava uma matéria, meu irmão assinava para ela o Estadão. Porque meu irmão assinava o Estadão, então ela lia o Estadão. E eu gostava da Folha. Então eu comprava a Folha, não assinava. Então um dia saiu um artigo da doutora Fiatarone de treinamento resistido, musculação, treinamento de força para idosos. A Fiatarone foi uma das primeiras pesquisadoras da área, né? E isso é uma matéria grande, 2 páginas na Folha. Aí eu mostrei para ela os efeitos, tal, nos idosos com mais de 90 anos, que recuperaram massa muscular, força, etc, etc. E aí levei ela para academia, lá em Santo Amaro. Isso foi anos 80 já, acho. E aí ela começou a treinar com 82 anos, nunca mais caiu e treinou até os 95. Depois ela foi com a Beth. Com a Beth foi a orientadora dela.